por estarmos reunidos como igreja, Senhor, como irmãos, como família. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos e sermos ministrados pelo Senhor. Que o Senhor nessa tarde possa usar as nossas vidas, os nossos lábios, para proclamar as tuas verdades, para falar das grandes revelações do céu, para falar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para o seu povo, para fazer com que o nosso coração seja cada dia mais inclinado para as coisas do Senhor. Que nós, Senhor, continuemos em buscar ao Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer as suas verdades, e que essas verdades, elas sejam estabelecidas definitivamente, elas sejam escritas nas tábuas do nosso coração. E nós não precisemos mais, Senhor, de ser ensinados, porque Teu Espírito já colocou essa verdade em nós. Por isso, Senhor, traga algo novo para nós hoje, nessa tarde. Algo, Senhor, que o Senhor quer revelar lá no meu coração. Por isso, nós nos entregamos, Espírito Santo de Deus, seja livre nessa tarde para nos instruir, para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Então, nós falamos na última aula sobre o incidente de trazer a arca, não é isso? E Davi queria essa arca a qualquer custo, porque ele sabia o significado dessa arca para o povo de Deus. Essa arca faz parte de uma aliança poderosa do homem com Deus. Depois que Moisés desce do Monte Sinai, né? Ali o Senhor já começa a colocar no coração de Moisés uma necessidade de construir um lugar onde ele pudesse habitar na terra, né? E ele começa a fazer as arrecadações ali, e ali seria construído um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele seria todo desmontável, né? E todas as vezes que marchasse, né, os levitas levariam essa arca, eles cuidariam de todo esse tabernáculo, e onde eles parassem, onde a nuvem do Senhor paralisasse ali, que eles fossem passar alguns dias ali, esse tabernáculo era montado, né, e ali eles podiam congregar, eles podiam adorar o Senhor, eles podiam oferecer os seus sacrifícios no deserto, porque a presença do Senhor estava naquele lugar, através da vida do sacerdócio, né, e do tabernáculo. Então nós vimos que Davi tenta com um carro de boi, oferecendo sacrifícios à frente desse carro, e lá na frente acontece um incidente que mata 2 guerreiros de Davi, né? Uzá e Aiô. Por quê? O carro vai tombar, um deles toca, né? E aí acontece esse incidente, Davi manda parar ali. E aí Davi vai para as Escrituras, ele volta para Jerusalém, vai para as Escrituras para dizer como que eu posso trazer a arca, né? Existe um modelo, esse deu errado, né? E aí ele vai para as Escrituras e ele descobre nas Escrituras que só os levitas poderiam fazer aquele trabalho. Então Davi traz os levitas, convoca esses levitas para que possa fazer aquele serviço de conduzir a arca até Jerusalém, a cidade do rei. E aí nós falamos sobre alguns requisitos, né, sobre trazer essa arca, né, porque essa arca simboliza a presença de Deus. E nós estávamos na última aula fazendo um paralelo sobre o que nós precisamos para trazer a presença de Deus. Quais as coisas que Deus rejeita, né, na atração dessa presença dele. Uma delas, nós já estávamos chegando no final, ele rejeita métodos humanos. Todas as vezes que o homem tentou encontrar meios para agradar a Deus, eles fracassou. Porque os meios para agradar a Deus, nós temos escrito na palavra. Tudo que foge da palavra de Deus, não pode agradar a Deus. E é por isso que nós temos tanta mistura no nosso culto, né? Nós temos um culto mais humanista, coach, né? Onde as pessoas não estão lá por causa da presença de Deus, mas muitas vezes pela satisfação dos seus caprichos pessoais, né? E por que nós somos assim? Porque nós fomos ensinados errado. Nós fomos ensinados religiosamente a pensar errado. Eu vejo muitas vezes as pessoas se convertem ao Senhor e ele se converte e acha que tem um Deus agora que vai suprir todas as suas necessidades, né?
Então ele começa a viver no Senhor uma vida egocêntrica. Acha que Deus é o gênio da lâmpada ou quem vai promover a felicidade dele. E é engano que Deus não promoveu. Ele não prometeu felicidade para ninguém aqui na terra. Quantas vezes eu vejo maridos orando para Deus transformar suas esposas? Irmão, Ele não vai fazer. Não. Quantas vezes eu vejo maridos orando para Deus transformar as esposas ou vice-versa? A obra de Deus é onde? É em mim, não é na outra pessoa. Eu tenho que pedir para Ele fazer onde? Aqui. Se eu for transformado, ele vai ser. Mas a gente quer que Jesus satisfaça o nosso egoísmo. A gente acha que o defeito está na esposa, está no marido, e a gente faz campanha, vai para o monte atrás. Deus, muda aquele homem. Que seja feita a minha vontade, que o Senhor faça ele do jeito dos meus caprichos, do jeito que eu quero. Que ele não peide, que ele não ronca, que ele não cague com a porta do banheiro aberta. Né? E muitas, quando não conseguem transformar esse homem, ela joga fora. Ou o marido joga fora. E eu não descobri isso faz muito tempo, não. Minha oração mudou, irmão. Senhor, transforma o que tem que transformar aqui, porque essa mulher é a perfeita. Se Ele transformar aqui, a transformação acontece lá. Frustrei vocês? A obra é em mim. A obra não é no outro. Não é no outro. O culto é no meu templo. É no seu templo. É ali que o Senhor habita. Não fica querendo fazer culto no templo do outro. Não é verdade? Então, se Deus quer se agradar de alguém, é dentro. É onde eu vou me despir diante dele, dizendo o que eu sou, na verdade. Fale. Pois é. A intercessão é para mudar quem? O outro? Sim, mas Deus vai fazer a obra onde? Aqui. Aqui. Não é lá. Porque se ele fizer aqui, lá acontece. Ó, eu não estou falando de homens como nós, não. Eu me julgo fichinha perto de Wesley. Ele tinha uma mulher esquizofrênica. E ele viveu a vida inteira, ele pregando e ela andando atrás. Falou, ele é mentiroso, ele é louco, eu sou casado com ele. Ela nunca se converteu pela loucura, nunca se viu Wesley falar em divórcio. E nós pensamos nisso por qualquer motivo. Geralmente, assentado no nosso trono, nós dizemos, eu não aguento mais. Não é isso? Vixe, todo mundo com cara de frustrado. A gente volta a fita e tira essa verdade ou pode deixar e vocês vão pensar nela? Eu ouvi essa mensagem essa semana e ela também me frustrou. Eu não posso querer transformar o outro. Então Deus rejeita todo e qualquer método humano. Às vezes nós vemos essa miscigenação, né? Irmãos, tem gente pedindo tanta coisa e às vezes as coisas que pedem é só para o deleite pessoal, né? Geralmente é prosperidade. Ontem eu estava falando com uma célula minha e falei assim, para que vocês querem casas boas? Se não vai ninguém na casa de vocês, vocês não cuidam de ninguém. Pessoas que fecham a porta da sua casa para o reino de Deus e ficam reclamando depois. Não sei por que você tem casa, você tem carro. Você não faz nada com isso para o Senhor? Tem que abrir essa casa para as pessoas bagunçar nela. Para ir aqueles meninos que tiram tudo fora do lugar. A minha é sempre cheia. Passo raiva, mas vale a pena, né? Porque o reino está em movimento. O reino está em movimento, né? Esse negócio de casa arrumada é lá no mundo, gente. No reino de Deus, a nossa casa é para servir o Senhor. Lá Ele manda quem Ele quer. E geralmente vão as pessoas para te dar trabalho. E a gente quer fazer o quê? A nossa vontade. Quando chega aquele bonitinho, cheirosinho, eu perguntei para uma célula minha assim, quanto tempo faz você não ver cheiro de pobre? Sabe o que é cheiro de pobre? É conhecido, gente. Talvez a gente esteja desacostumado porque a gente se afastou dos pobres. Mas não é fácil abraçar ele.
a necessidade dele, trazer a necessidade dele para nós. Não é fácil. Então nós criamos um evangelho onde nós somos o centro. Por quê? Nós pegamos métodos humanos e colocamos no meio desse evangelho. Um dia foi dito para nós que Deus satisfaz todos os desejos do nosso coração, né? É interessante aquele texto que ele diz assim, que quem deixar pai, mãe, irmãos, né, por causa de mim, eu recompensarei nessa vida 100 vezes mais. Agora o problema é o resto do texto, né? E também tribulações. Aí a gente quer 100 vezes mais, mas não quer a tribulação. Crente sem tribulação não é experimentado por Deus. Eu digo isso por experiência própria. As maiores experiências que Deus deu para mim e que eu vejo que dá para os irmãos é na fornalha que ela acontece. É no meio do fogo, é no meio da provação. Se você tem vivido uma vida muito boa, tranquila, pede para o Senhor mudar ela. Porque ela não vai gerar prazer a longo prazo. E é por isso que a vida cristã se torna entediante. Quando Deus faz todos os nossos desejos, porque não tem erro. Se a gente vem para a igreja e aplica os princípios de Deus, vai prosperar ou não, irmãos? Vai, porque Ele promete. E Ele faz isso com o ímpio. Até o ímpio, se usar o princípio dele, faz o quê? Prospera. Não é verdade? Agora, para que prosperidade, né? Então, muitas vezes nós entendemos errado. Esses dias é lógico que Deus melhorou a minha vida aqui na terra desde quando eu comecei, né? Mas recorrentemente eu volto lá no passado para buscar experiências ou contar experiências quando eu tinha dificuldade. Então, as experiências de Deus nem sempre acontecem quando você tem uma vida muito boa, mas quando você tem uma vida na mão dele e fazendo o que ele manda. Então, por isso, muitas vezes os nossos cultos, o nosso louvor, a nossa vida, ela tem muito do farisaísmo, né? Ou do... né? Nós copiamos muito o fariseu. Durante muito tempo, nós tivemos uma vida onde nós só tínhamos um local, um dia de adoração. Quantas vezes eu já andei de reunião em reunião sem propósito? Não era bênção na vida de ninguém, né? E quantas pessoas tem na igreja que muitas vezes frustraram, né? Eu fiquei tão triste com um casal amigo meu. Eles estavam passando por dificuldade. Eu falei, e a célula, como é que está? Não, nós demos um tempo. A gente não aguentava mais, sabe? Eu falei, é mesmo, é. E é interessante que eles só desistiram da célula. Não desistiram de nenhuma outra jornada árdua de trabalho que tem. Só da célula. Fecharam as portas, né? E estão cuidando de tudo o resto. Só a célula que eles fecharam as portas dela e as pessoas foram para casa de uma outra liderança da rede. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Eu lembro que o meu filho ficou internado um bom período no hospital, aí os meninos ligaram para mim no domingo e falaram, Exalto, vai ter célula hoje? Eu falei, hoje só aqui no hospital que vai ter, né? Porque eu estou aqui, né? Então a gente vai aí. 3 horas da tarde começou a chegar, né? Na hora da visita e a célula aconteceu. Meu filho internado e nós cultuando ao Senhor ali, porque isso faz parte da minha vida. Eu fui salvo por um instrumento desse, um instrumento de Deus. Então, quando a gente viu aqueles 2 homens tentando fazer o serviço, Davi tentando fazer o serviço, a gente não duvida da capacidade dele, do coração dele, que o intuito dele era bom. O problema era o método errado, não é isso? Então Deus queria corrigir ali o método, né? Então Davi, por ter uma visão de guerreiro, ele se preocupou em colocar 2 valentes para fazer aquele serviço, né? Mas os valentes não podiam fazer aquele serviço, só os levitas. Então Davi tem que voltar, né? Então aqui interessante que em nossos dias Deus está dizendo basta aos carros novos que muitos de nós fabricamos para levar a arca do Senhor, né? Às vezes podem ser métodos que nós encontramos e que não é aquilo que o Senhor quer.
Não é verdade? Então nós temos que ter cuidado com isso. Há um tempo atrás nós tínhamos tantas estrelas gospel, é ou não, irmãos? Homens que eram conceituadíssimos na palavra, e hoje cadê essas estrelas? Todas elas desapareceram. Você abre o seu YouTube, você vê um monte de anônimo pregando a palavra de Deus. Por que que Deus fez isso? Porque aquilo não estava representando mais Ele. Eu falei sobre o Diante do Trono, um dos grupos que quando o Senhor falou chega, né, eles pararam de gravar. Né? Perdeu o propósito. Pararam, né? Porque não queriam continuar fazendo mecanicamente shows. Deus não quer shows, né? Deus quer vida rendida a Ele. Isso aqui eu já falei, né? Uma das coisas que tinha no coração de Davi era desejo pela presença de Deus. Não é verdade? E se isso não tiver em mim, desejo pela presença de Deus, dificilmente eu vou ter uma vida eficiente no reino de Deus. Dificilmente. Se eu não amo a presença dEle, se eu não amo estar com Ele, falar com Ele, trabalhar na obra dEle, eu vou ter problemas. É isso? Jamais eu vou ter. Então Davi, quando ele consulta a palavra de Deus, ele chega à conclusão. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus para sempre. Né? E Davi entende isso. Uma pergunta para nós refletirmos agora à tarde. Quem são os levitas de nossos dias, irmãos? Quem quer arriscar aí? Célio. Ó, pensa que dentro de você é um templo. Quem são os levitas? Nós. Ah, você está no sentido lá. Ah, tá. Hoje é nós. Porque não tem um templo físico para nós cuidarmos. Não é verdade? Aquilo lá é só um local de reunião. A adoração, o louvor acontece onde? No templo espiritual. Então Deus destruiu aquele templo físico, tirando a presença física daquele lugar, colocando essa pessoa física dentro de nós. Ele tabernaculou em nós. Então ele construiu em 3 dias um templo dentro de nós, rasgando o véu, e agora ele habita em nós. O templo é aqui. Então levita é quem? Aqueles que desejam ardentemente a presença do Senhor. Esses são os levitas. Não existe uma classe eleita com título para isso. Todos aqueles que carregam a presença de Deus, eles são considerados levitas do Senhor. E é muito importante a gente saber disso. Então Deus, como que a gente consegue distingui-lo do restante do povo? Pela paixão, pela dedicação, pelo amor, né? Esses quesitos, eles são vistos pelo levita. São vistos pelo povo. Então Deus não tem acepção de pessoas. Não tem. Né? O que mais? Não olha o aspecto natural, porque a maneira dele eleger pessoas é diferente da maneira do mundo. Né? Muitas vezes nós ainda elegemos pessoas pela maneira do mundo. É por isso que muitas vezes na célula, quando nós temos um talentoso e um que é menos talentoso, nós investimos em quem? No mais talentoso. Por quê? Nós vivemos dos métodos humanos. Nunca nós investimos naquele que nem sabe ler, porque a gente acha que ele não é capaz, que aquele que tem um doutorado e um pós-doutorado é mais capaz do que aquele que... Então, às vezes, nós olhamos, aquele que tem aparência bonitona, que fala bem, que é desenrolado, a gente fala, o cara é esse. E às vezes já quebrei tanta cara com isso, porque às vezes não é. Aquela pessoa é só uma fachada. E às vezes depois eles fogem de você, traem você, porque ele tem muitas coisas na cabeça que não é a paixão pelo Senhor. Então, se você observa na sua célula, você tem que ver medir essa questão do compromisso com Deus, do que arde no coração da pessoa.
Nossa, Deus, às vezes tem uns talentosão, assim, você fala, é esse, mas não é. E aí você investiu, às vezes, 1 ano na pessoa errada. E aí você tem que voltar e pegar aquele que você não dava nada por ele, porque ele é fiel, ele é temente, ele é obediente, ele busca a Deus, ele anseia pelo coração de Deus. Entende? Então, uma observação que eu coloquei aqui, o princípio de escolha de Deus inclui nossa capacidade de resposta ao seu chamado. Olha só, tem um encontro em Belo Horizonte, e esse encontro vai jovens do mundo inteiro. Lá você vê jovens que estavam fazendo medicina para ir para uma missão. Entendeu? Pessoas aqui de Ariquemes que recebeu esse chamado foi a Marise. Quem conhece ela? A Marise fez enfermagem, fez inglês por causa de uma missão. Entendeu? Ela não é tão conhecida na igreja em Ariquemes, mas ela é conhecida do Senhor, porque quando ele fez o chamado, ela não mediu esforços, ela obedeceu o chamado, indo para onde ele mandou. Muitas vezes as nossas prisões para cumprir o chamado do Senhor, às vezes está preso em coisas tão pequenas, né, irmão? Não é não? Então, eu separei um videozinho de uma mulher. Quando eu fui estudar o livro de Cantares, eu estava pesquisando alguns teólogos que falavam sobre o assunto, e o Marcelo Almeida, que trabalhava com a Luiz da Videira, ele falou sobre Heidi Becker, uma missionária. E aí eu fui procurar a Heidi Becker nas redes sociais. Ela é uma mulher que lidera uma das maiores missões na África. Eu falei, por que Deus usa o ministério dessa mulher com tanta cura e tanto milagre, né? E aí só de você ver ela falar e da paixão que ela tem por Jesus, você entende por que Deus faz isso através dela. É um vídeo de 20 e poucos minutos, tá? Eu quero passar ele para vocês conhecê-la. Foi levado para o hospital e lá ele foi atestado a morte dele. E aí diz ela que a igreja se reuniu e começou a orar. E aí o homem não volta. Mas diz que ele não queria voltar. Ele falou depois, né? Então, quando ele voltou, já estava dentro do saco da urna. E aí diz que os médicos vai daí cuidar dos ferimentos, né? Só que durante aquela noite na clínica, diz que Deus fez um milagre nos ferimentos. No outro dia eles ligaram para, olha, já está cicatrizado, pode vir buscar o pastor de vocês. Aí eles foram buscar. Chegaram lá, buscaram ele, mas diz que aí prenderam o cara que matou ele. Aí que era para eles ir lá para dar o depoimento para o juiz, né, para continuar com o processo e condenar a pessoa, né? Aí o pastor foi lá, disse que para perdoar o cara, disse que você precisa ver a cara do cara quando chegou o cara que ele matou diante dele, entendeu? Aí ele disse, adivinha o que é esse assassino hoje? É pastor na rede junto com o outro que ele matou. Então quando você vê a fala dela, ela é uma mulher bonita, né? Com 16 anos ela era dançarina, morava em Los Angeles e tem um encontro pessoal com Jesus e a vida muda. E aí ela vai para um lugar miserável, diz que a primeira experiência dela era um homem que morava no monturo, que viu ela, partiu para cima dela para matar ela. Diz que ele foi interceptado por Deus no meio do caminho, caiu duro, né? Quando ela chega no lugar da missão dela, não conhecia ninguém, pegou um táxi, o taxista falou assim, qual o itinerário? Ela falou assim, eu não tenho ainda. Diz que começa a andar, né? Daí a pouco Deus falou, é aqui. O taxista fala, moça, a senhora tem certeza? Esse lugar é muito perigoso. Eu estou sentindo assim, deixar a senhora aqui. Ela falou, não, é aqui. O Senhor falou que é aqui. Era uma casa de doente mental, né? Então, assim, as experiências dessa missionária com cura. Mas o que mais me fascina nela é a preocupação dela com as pessoas que não viram e nem ouviram a respeito do Evangelho. Porque a preocupação dela é que eles são órfãos. E ela não está falando só de órfãos biológicos, não.
ela está falando de orfandade espiritual. É o rico, é o pobre, né? E aí nós entendemos o que a Bíblia diz, né, sobre essa questão, né? Bem-aventurados os pobres, né? Porque eles são famintos, né? Eles buscam a Deus, né? Geralmente as pessoas que geralmente buscam mais a Deus quando tem necessidade. Essa é uma mulher das apaixonadas que quando eu ouço ela eu fico com vergonha, sabe? Porque a minha vida, ela é vivida mais em função de mim mesmo, da minha esposa, do meu filho, sabe? E às vezes nós condicionamos a obra de Deus à nossa vida, ou que sobra, né? É verdade? Nós investimos a maior parte do nosso tempo aqui na terra, nas coisas terrenas, e investimos uma parte inferior nas coisas que são do céu. Não sei se vocês são assim, eu estou falando de experiência pessoal. Estou falando de experiência pessoal. Então aqui tem uma experiência. Por que Deus tem essa questão com os levitas, né? Então, quando o povo de Israel se dividiu por sua própria vontade, os levitas, por iniciativa própria, decidiram fazer a vontade de Deus, ainda que essa escolha incluísse o crucificar de sua própria vontade. Os levitas não tinham como objetivo que a arca abençoasse apenas seus ministérios individuais, mas o principal objeto era que ele abençoasse todo o povo do Senhor, né? Que o Senhor possa achar em nós essa disposição, que a sua arca possa vir para o nosso meio. A gente estava no resgate agora, o irmão André, ele é um cara apaixonado, né? Ele falava assim, cara, toca o coração, toca a mente, né? Para a gente sentir Deus atuando nas pessoas, né? Liberando o coração, liberando a mente dessas pessoas, né? Então, assim, o meu ministério, o ministério que me faz íntimo, que me faz viver a vontade de Deus, esse ministério do levita, aquela pessoa que vive próxima da arca, da presença do Senhor. Então, os levitas são aqueles que vivem próximo, eles atuam no santuário do Senhor todos os dias. Então a vontade dele está condicionada à vontade do Senhor. Então ele respira a dor do outro, ele respira o problema do outro, ele está interessado pelo pecado do outro e pela dor do outro, né? Então o levita, ele vivia para isso, para abençoar a congregação. Porque ele sabia que lá no santuário, quando ele invocava o Senhor, a presença não vinha só para ele, né? Vinha sobre toda a congregação. Então existe uma responsabilidade em mim e você como levita de abençoar quem? Só a minha casa? Toda a congregação. Ela tem que ser abençoada pelas nossas vidas. E todos que vivem isso sabem, pessoas vêm agradecer você, né? Cara, muito obrigado. Aquele dia, você nem lembra mais. Ele falou, rapaz, que dia que você tocou a minha vida, eu estava vivendo desesperado, o Senhor trouxe paz ao meu coração. Para você, você não fez nada, você fez uma coisa que você faz todo dia, que é tocar as pessoas e orar por ela. Mas você não sabia do tanto de desgraça ou de confusão que existia na mente dessa pessoa no momento em que você, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, colocou a mão sobre ela e disse, Senhor, faça uma obra aqui. E às vezes nós não fazemos nem isso com medo de Deus não curar e nós sermos envergonhados. Porque se nós orássemos pelas enfermidades e crêssemos nela, por que nós oramos pouco por enfermidade? Porque a gente vive no meio de um lugar que tem hospital para tudo. E às vezes as pessoas nem oram e estão na fila de espera do SUS. Às vezes a pessoa está na fila de espera do SUS e ela deixou de orar pelo milagre, porque vai chegar a vez dela lá no SUS e ela vai fazer a cirurgia e vai ficar boa. É assim ou não é, irmãos? Por quê? É pela falta de visão, pela falta do conceito de que Deus está presente. E Ele quer fazer de mim um instrumento vivo dele, onde eu possa tocar as pessoas e eles serem curados. E eu acho interessante que às vezes Deus nem cura a nós mesmos ou a nossa família, né? Às vezes cura o outro, né? Eu acho que Paulo devia viver esse dilema, né? Porque cura todo mundo por onde eu passo e não cura o problema que eu tenho, né? Não é verdade? Eu acho isso magnífico. Então esse ministério, o nosso ministério, é um ministério que opera próximo à presença de Deus, né?
não é verdade? Ela está em nós. Nós devemos usufruir dela. E para benefício de quem? Das pessoas que estão à nossa volta. Então, aqui foi um problema quando Moisés desce do monte, né? Com as tábuas da lei, não é isso? O que o povo tinha feito, irmãos? Tinha construído um bezerro, né? Não é isso? Tinha se afastado da presença de Deus. Por quê? O sacerdote se afastou, ele era a presença de Deus, o povo dispersou. Então aqui, por isso que Deus tem essa coisa com os levitas. Aqui Moisés diz assim, orientado pelo Senhor: quem estiver do lado de Deus, o Senhor que chegue até aqui. Irmãos, era um momento difícil ali, ó. Todo mundo tinha contribuído para construir aquele bezerro, só alguns que não. Olha o que você ia enfrentar ali. Quem estiver do lado de Deus, o Senhor que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdote para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus deu hoje uma bênção. É fácil, irmão, ser levita? Cortar na própria carne, né? Aplicando esse texto para nós, é fácil ser levita, carregar a presença do Senhor? Não, você já perdeu pessoas ou amigos por ser levita, por carregar a presença de Deus? As pessoas já cortaram amizade com você só porque você tem essa presença na sua vida? Já te deixaram de convidar para alguma festa? Você já levou algum prejuízo por ser levita? Eu já levei muitos. Aqui o negócio era mais bruto, né? Porque era cortar o pescoço de gente. Hoje nós não precisamos cortar o pescoço de ninguém, né? Graças a Deus que nós não precisamos, né? Mas às vezes tem algumas coisas que nós precisamos cortar, né, irmão? E é na própria carne. E acho que cortar na própria carne deve doer mais do que no parente, né? Então aqui, analogicamente, é cortar na própria carne. Por isso o Senhor tem essa familiaridade com eles. Porque no dia, todo mundo tinha pecado naquele lugar. E o Senhor falou: Moisés, chama. Quem não se contaminou aí? E aí eles se levantam no meio da congregação e vai lá e se junta do lado de Moisés e fala: nós estamos do seu lado. Tenso. Não é fácil, não. Às vezes a gente tem uma dificuldade de manifestar que é crente nos lugares, meu. Às vezes é inibido por homens. Não é verdade? E esses são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito. Nadab, depois Abiú, Eliezer e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha cuidado de que todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Então, aqui a separação deles. E aqui, em Ezequiel, capítulo 44, versículos 15 a 16, o profeta ainda cita, né, a fidelidade desses homens, né? Então o profeta diz assim: mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoc, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E é interessante que naquele dia Moisés quebra as tábuas da lei, né? E aí Deus, né,
fala para Moisés. A primeira foi Deus que fez, né? Deus cortou as tábuas, escreveu e entregou para ele. Olha, uma obra da mão de Deus. A segunda, ele falou para Moisés, faze outras tábuas e eu vou escrever. A segunda tábua da lei foi escrita por Deus, mas foi feita por Moisés. Moisés aparelhou a tábua e levou para Deus. E é interessante isso, né? Interessante. E eu fico olhando para o coração de Moisés, como que ele era intercessor desse povo. Vocês sabem por que ele quebrou as tábuas, né? Para proteger o povo. Porque a hora que ele olhou o que o povo estava fazendo e o que estava escrito, ele falou, não bate. Não bate. Estão fazendo o contrário do que está escrito na tábua. Então vai vir a maldição. E naquele momento foi um momento de morte. Não é verdade? Um momento de morte. Então ser levita é ser essas pessoas que carregam a glória de Deus. Não é verdade? Pessoas com autoridade. Pessoas com intimidade com o Senhor. Pessoas que são capazes de ministrar no Santo dos Santos, pessoas que são capazes de participar da mesa dos pães, são as pessoas que vivem na oração, né? Mandando incenso para Deus com as suas vidas, são pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, porque têm os seus candelabros cheios do óleo vivo da presença do Senhor, né? Se a igreja vivesse esse princípio levita na sua vida, ministrando no seu santo templo para o Senhor, nós teríamos uma igreja mais pujante. Né? Mas o Senhor vai fazer isso nesses últimos dias. Né? Ele vai trazer sobre nós uma unção. E nós ficaremos meio boquiabertos. Então você vai ver pessoas que não tinham autoridade com uma autoridade sobrenatural. Né? Onde a timidez vai ser jogada fora. Né? Então nós manifestaremos daí o nosso amor incondicional ao Senhor, mesmo que tenha que custar a própria vida. Né? O evangelho no Brasil é status, né? Não é verdade? Nós não enfrentamos tanta dificuldade. E por isso talvez nós não valorizemos tanto esse evangelho. Então vamos falar sobre a estrutura do tabernáculo de Davi. O que realmente produzia os ambientes do tabernáculo, seja de louvor, quebrantamento, guerra, adoração à profecia, era a sua estrutura produzida por uma vida de relacionamentos de Deus que tinha o rei Davi. Então, muitas vezes as pessoas pensavam que esse tabernáculo, Deus tinha a obrigação de se manifestar nesse tabernáculo físico. E Deus não tem. Deus não tem essa necessidade. Né? O que Deus amava nesse tabernáculo de Davi era o interesse, era o desejo, era o coração de Davi que palpitava em direção a Deus. Né? É isso que atraía Deus para esse tabernáculo. Maria, o canetão está aí? Presta um aí. Irmãos, esse aqui é o tabernáculo de Moisés, tá? Quando Moisés passa do Monte Sinai, recebe as tábuas da lei, Deus manda ele criar esse tabernáculo, né? Criar esse tabernáculo, e aí institui o ministério dos levitas para que eles possam adorar. Então eles carregavam isso para onde iam. Então quando eles chegavam em determinado lugar, onde a nuvem do Senhor parava, ali eles ficavam alguns dias, né, porque eles só marchavam quando a nuvem começava a mover-se. Então eles montavam esse tabernáculo. Aqui está a barraquinha do Arão, né? Aqui está a barraquinha do Moshe, né? Aqui está quem? Os levitas, né? Gerson, Coate e Merari, que eram os filhos de Levi, né? Que exerciam o ministério levítico. E era interessante que eles armavam as suas barracas em volta desse tabernáculo. Todos voltados pro tabernáculo. Então, montou acampamento, eles já seguiam essa ordem, né, no deserto. Devia ser lindo. Milhares de pessoas com as suas barracas armadas em volta desse tabernáculo. E ali
o fogo da presença do Senhor descendo sobre aquele lugar, né? E ali o altar queimando continuamente, né? A gente vê ali uma coluna de fogo, diz que Deus se manifestava à noite nessa coluna de fogo, né? E ali o sacerdote podia fazer os sacrifícios e levar as petições dos seus irmãos até o Santo dos Santos. Deixa eu... Então vamos lá. Primeiro tabernáculo. Então, depois que eles conquistaram a terra prometida, ele ficou em Siló, né? Esse é o de Moisés. O segundo é a tenda de Davi. A arca do Senhor é levada para essa tenda que Davi constrói. E o terceiro que é construído é o templo de Salomão. Então nós vamos ver essa parte da história agora, tá? Olha só, esse tabernáculo de Siló, ele ficou, depois ele muda, eu não lembro o nome agora, né? Então eles exerceram esse ministério, os levitas exerceram o ministério nesse tabernáculo durante muito tempo. Mas o povo de Deus se tornou místico, começou a levar a arca da aliança para a guerra, para afugentar os inimigos dele, porque sabia que essa arca demonstrava a presença de Deus. E aí vocês lembram que teve um incidente que os filhos de Samuel, né? Samuel não, os filhos de... Como é que era o nome do sacerdote? Eli, né? Ofni e Finéias. Eles levaram a arca para uma batalha contra os filisteus. E o que aconteceu? Os filisteus deram um pau neles, mataram 30 mil homens dele e tomaram a arca do Senhor. Então essa arca ficou agora, o tabernáculo lá em Siló, não tinha mais a arca do Senhor. E aí Davi constrói essa tenda em Jerusalém, e quando Davi recupera o tabernáculo, Davi não leva mais o tabernáculo lá para Siló. Então esse tabernáculo de Siló, ele fica lá fazendo os mesmos rituais de matança de animais, mas sem a arca, porque a arca estava lá na tendinha simples que Davi construiu lá em Jerusalém, né? E depois Davi tem aquele pensamento que leva ele a construir um lugar para Deus, né? Então a organização, esses homens, os levitas, faziam o serviço de um diácono faz no Novo Testamento. Só que o seu trabalho era no interior do tabernáculo, no relacionamento com o povo e não no exterior, para que na hora de que toda a congregação se reunisse para cultuar o Senhor, não houvesse falhas. Uma falha nas instalações que levam o som a toda a congregação pode se tornar uma porta pela qual o inimigo entra. Esses caras, eles eram tão atentos e tão ligados espiritualmente a tudo que acontecia naquele lugar, porque a vida deles era na presença do Senhor. Eu não sei se você já viu, você está numa reunião assim, de repente som começa a pipocar, equipamento começa a quebrar, já aconteceu isso? E aí você fala, meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Né? Porque o diabo muitas vezes faz isso, né? Ali começam as crianças a correr, né, e chutar e gritar, e você fala, essas crianças não são assim, por que estão assim, né? E ali esses caras, eles cuidavam de toda essa organização do templo, para que isso não atrapalhasse o culto, ou a manifestação da presença de Deus. Paulo nos diz que devemos fazer tudo como se fosse ao Senhor, inclusive a parte natural como equipamento de som. Né? Você sabe que som ruim irrita, né? Irrita. Se você vai para um impacto, para um resgate e leva um som ruim, você vai irritar as pessoas com aquele som. Então nós temos que vigiar. Afinação dos instrumentos. Eu acho ridículo quando você chega na hora do culto, os músicos estão afinando um instrumento. Não é ridículo? Já não devia estar afinado antes? Ridículo. As letras dos hinos que serão projetadas para toda a congregação. É difícil o ministro de louvor
chegar lá para apresentar um hino novo e não ter uma transparência ou um slide que tenha a música para as pessoas cantarem, né? Então, por que acontece isso? Porque ele não se preparou para isso, né? Ou às vezes vai tentar e não consegue porque não ensaiou, porque não treinou, porque não fez nada, né? Então, o serviço desses caras era uma dedicação exclusiva. Então, tudo que nós fazemos tem que ser feito como se fosse para o Senhor. Então, nós cuidamos de toda essa parte física para que as coisas saiam de acordo com o melhor. Aquilo que nós vamos oferecer para o Senhor é o melhor? Se é o melhor, ok. Aí o texto de Colossenses, que nós colocamos lá em cima, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, cientes de que receberá ao Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, que é mais servindo. Os porteiros, hoje é tão banalizada, né, os porteiros, né? Porque pensa que porteiro é uma pessoa que cuida de porta, e não é, né? Os porteiros eram colocados nas portas porque no sentido de brecha, né? Eram intercessores, homens extremamente antenados. Eles conseguiam ver um espírito maligno atuando numa criança, né? Eles conseguiam ver espíritos malignos atuando na pessoa com enfermidade ali, opressão. Então eles cuidavam de todo esse ambiente para que pudesse haver a manifestação da presença de Deus. É por isso que o ministério levítico potente, igrejas que têm um ministério levítico pujante, de pessoas que buscam o Senhor e se consagram, elas bombam, né? Bombam. Então, os porteiros são aqueles que têm os ministérios de intercessão. A intercessão é uma maneira que temos para lutar contra os poderes do reino das trevas que se opõem à libertação do louvor na casa de Deus. Você vê quando acaba as amarras, né? No resgate não é assim, que vem a presença de Deus. Dessa vez Deus surpreendeu, foi os intercessores, que ele veio e foi sobre nós, não foi sobre o povo. O povo ficou olhando para nós, né? Não é não? Foi assim ou não, Pedro? Dessa vez Deus inverteu, falou, acho que eu vou botar os intercessores para se alegrar e deixar esse povo aí para lá, né? Deus faz o que ele quer, né, irmão? Eu não sei, eu só sei que eu estava no meio, eu quero não é verdade? Então, aí você vê fluir, você vê as pessoas dançarem, você vê a liberdade. O louvor tem esse poder de destruir amarras, né? Não é verdade? De liberar a alma da pessoa. Você chega no culto, se não tem um louvor, cara, até você entrar, a palavra começar a fazer aquela coisa, mas quando tem um louvor, a sua alma aquece. A hora que você vai ouvir a palavra, às vezes já falou com você, foi no louvor, né? E aí é o texto de Isaías, ó. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objetivo de louvor na terra. Por objeto de louvor na terra. Então, esse ministério de intercessão, ele é muito poderoso. Porque como levitas, nós somos intercessores. E o que o intercessor faz? Não é só orar, irmãos. Às vezes você vai ter que socorrer a pessoa fisicamente, materialmente. Intercessor é aquele que chega para corrigir uma falha, né? Ele vai colocar-se no lugar do outro. Às vezes ele vai apanhar no lugar do outro, né? O intercessor faz isso. Você está vendo que tem uma pessoa que não aguenta mais, nós que temos o ministério levítico, nós vamos lá e fazemos o quê? Chega lá e bota o ombro junto e começa. Não é assim que nós fazemos com as pessoas? Começamos a carregar os fardos daquela pessoa a partir daquele dia. Depois que a igreja chegou na minha vida, acabaram-se os meus problemas. Não sei se na sua foi assim. Mas se não tivesse homens que dividissem a carga comigo, se os intercessores não tivessem chegado, então seria livre. Mas é tão bom quando chega alguém, parece que os seus problemas resolveram. Às vezes a pessoa faz só uma oração na sua casa, a paz reina, as coisas que não estavam acontecendo começam a acontecer. Aí você fala, rapaz, que doideira, meu. Coisa louca. E aí é só fazer o mesmo, né?
né? Fazer o mesmo porque o negócio é bom, né, irmão? As funções de intercessão no tabernáculo. Guardar o ambiente, como nós falamos, né? Então nós queremos enfatizar com isso aqui, o ambiente espiritual dessa função. Eles espiritualmente tinham a responsabilidade de proteger o ambiente do tabernáculo contra todas as investidas de demônio. Espíritos de leviandade, desânimo ou rebeldia, né? Quando você monta um resgate, você vê o quê? Às vezes as pessoas querem dormir, né? E o intercessor viu isso, ele faz o quê? Ele vai interceptar aquele demônio ali, né? E fazer com que... Porque ele está ali para roubar a palavra que está sendo ministrada, né? Então, alguém está sendo leviano num ambiente desse, você vai lá, corrige a leviandade. Identificou rebelião na pessoa, né? Essa semana mesmo tem um cara que ele vai numa célula do amigo meu, né? Eu sempre vi uma arrogância muito grande nele, né? E aí, cheguei lá no negócio, eu preguei o evangelho duro essa semana, irmão. E aí ele pegou e... Rapaz, em 15 minutos de conversa com ele falou mal no mínimo de 3 irmãos aqui da igreja local. E da banda podre mesmo dos irmãos. Aí eu já fui no osso, né? Eu falei bem assim, cara, com todos esses defeitos, meus irmãos ainda são melhores que você, porque você é um cara orgulhoso. Eu orgulhoso? Aí eles... Por que eu sou orgulhoso? Porque na sua fala você se acha melhor do que eles. E você não é. A minha oração é que você nunca caia no mesmo fracasso que ele. E é incrível como você só lidou com a parte podre, né? Com os irmãos que não têm testemunho. Mas num corpo tem células boas e tem células doentes. Quando eu me relaciono com as doentes, eu faço o quê? Eu adoeço. Mas quando eu me relaciono com as células boas, com aquele irmão que tem a presença de Deus, eu sou o quê? Eu sou curado. Se eu sou uma célula ruim, mas me relaciono com células boas, é curado. Você está doente desse jeito porque você está fora do corpo, não pertence a Deus, né, e está criticando o corpo, porque você não conhece célula sadia. Eu me relaciono com as células sadias. Eu me relaciono com as pessoas que gostam de orar, as pessoas que andam com Deus, que gostam da palavra de Deus. Ele se chocou porque eu chamei ele de orgulhoso na lata, né? Eu falei para ele assim, e aí ele ficou com essa birra do orgulhoso, mas entrou a palavra, entendeu? Entrou a palavra. Eu nunca vou nivelar a minha vida por baixo, irmãos. Eu sempre quero andar com os melhores. Entendeu? Sempre ande com os melhores. Começou a andar com uma pessoa, ele começou a falar mal demais dos irmãos, sai fora, você já está morrendo. Entendeu? Sai fora. Comece a andar com os que amam os irmãos. Eles são bons, eles são as células boas. E células boas transformam a gente. Não é? Esse é o trabalho dos levitas. Ele está aí para corrigir essa coisa. Então, quando o cara vem falar, eu falo, mas é meu irmão, você pode fazer o que por isso? Eu ainda falei para ele assim, e tem outra, cara. Você sabia que essa pessoa torta que você está falando, ela é noiva do Senhor. E você não está falando mal da minha noiva, está falando da noiva dele. O que você acharia se eu falasse alguma coisa muito torpe da sua mulher? Ele falou, você é doido? Eu falei, então, você está falando da noiva do cara e agora... É um risco muito grande você falar da noiva do Senhor. Não é verdade? Não, eu sou meio doido mesmo. Se é para defender o que eu acredito, eu sou. Até brigo por isso. Agora tem um endemoniado lá, né? Que às vezes teve um relacionamento com pessoas que não pertencem ao Senhor. E é por isso que nós temos que aprender a identificar os levitas. E uma das coisas, das características dos levitas é que eles são apaixonados por Deus, pela presença de Deus. Eles vivem por causa da presença e por abençoar a congregação. Então, se você olhar na nossa igreja local, aqueles que amam a igreja, né, paga o preço por ela todos os dias, eles são os levitas. Quem está por aí falando mal de irmão, com birrinha, ai, não falo com fulano porque eu não gosto dele. Cara, fora, não é levita.
Nunca conheceu a presença de Deus, nem o Santo dos Santos. Ser levita é ser pessoa empenhada, que pega a arca do Senhor, bota no ombro e vai embora. Pega os varões, né, carrega o tabernáculo, monta o tabernáculo, porque ele ama a presença de Deus. Então aqui, os músicos de diante de louvor devem entender o valor do ministério de intercessão e juntos chegarem ao Senhor, rogando a Ele que possa haver em nossas congregações esse ministério operando plenamente. Eu fico olhando, que eu ando muito com o Wagner, e ele não é afinado, mas ele gosta de cantar. E como que a música que ele canta, todo troncha toca as pessoas. Ainda bem que ele não está aqui para ver, ele não vai assistir não. Né? Ele fala gordinho, eu mandei o hino lá, gordinho. Mas pensa no cara, velho. Vocês conhecem o Wagner, né? Então eu ando com pessoas assim, né? Porque, assim, eu sei que se eu for falar mal do irmão, ele não vai deixar, assim como eu também não deixo ele falar mal do irmão. Mas, Isalto, você já sofreu disso? Já. Um dia o Senhor me convenceu. Isso não é pato, Isalto, tem que andar com águia. Pô. Não é verdade? Andar com quem ama a presença do Senhor. Então ele aquece o espírito da congregação. Às vezes você vê esses homens, os levitas, um brado deles já aquece o, né? Um aleluia que eles dão lá no meio da congregação já aquece o coração dos irmãos. Você conversa com o levita, você pode estar abatido. A voz dele, o abraço dele, o toque dele reanima você. É ou não? Já conhece pessoas assim? É bom andar com pessoas assim, irmão. Né? Ele toca o seu coração, ele te aquece. E aí, esse cara, ele tem visão ampla, ele tem uma visão maior que o natural. E aqui ele fala sobre o exemplo de Elias, né? Então disse ao seu moço, sobe para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim que por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que levanta do mar uma nuvem pequena, uma palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Então esse cara, ele tem uma visão de que Deus vai fazer. Mandou o homem lá, vai lá e olha, não tem nada. Vai lá 7 vezes. Foi. Ó, agora tem uma nuvenzinha, tamanho da mão do homem. Ele falou, vai e diz que a chuva está vindo. Porque ele sabe que Deus vai se manifestar. Saber que Deus vai te manifestar é o que move o nosso coração. Isso nos leva a orar pelas pessoas, amar as pessoas, ir atrás delas, se interessar pelas causas dela. Essa é a ênfase do ministério levítico. Opa. Então, instrumentistas. Davi sabia que o Senhor se deleita na música, que o instrumento é uma maneira de que o homem tende a alcançar sensibilidade para Deus. Davi sempre soube desse segredo, pois desde sua mocidade ele tinha em sua harpa uma ajuda para encontrar-se com Deus. Percebemos aqui que Davi era também conhecido pela facilidade que tinha de manejar sua harpa. E toda vez que esse homem dedilhava seu instrumento, o próprio Deus descia de seu trono e vinha se relacionar com ele. Aleluia! Então o cara lá tocando ovelha, né? Mas quando ele pegava a sua harpinha lá no meio do deserto, diz que Deus descia lá. E ele aprendeu isso, essa malandragem de Davi, né? Por que ele queria a presença de Deus? Porque ele já tinha experimentado o hino do irmão Hélio Borges, né? Quem já pisou o santo dos santos, pode tirar daí, irmão. Em outro lugar não sabe viver. Então isso marcou Davi. Não é verdade? E às vezes nós encontramos pessoas com o coração desaquecido em relação às coisas de Deus. E é tão difícil às vezes lidar com essas pessoas. Você tem que levantar ele do seu estado natural, né? Para que ele também participe dessa presença poderosa.
Então, havia homens separados exclusivamente para o ministério do Senhor, com instrumentos, viviam exclusivamente para compor novas melodias e se aperfeiçoarem com instrumentos para poder louvar ao Senhor perfeitamente. Então, 1 Crônicas 23, 5 a 11, diz 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos que Davi fez para esse mistério. Então, Davi, ele colocou essa tenda dele lá, e ali, naquele lugar, foram momentos de manifestação de Deus, né? Onde ele sabia que Deus se manifestaria. Então, aqui, o sentido da palavra separou, é através da separação que o instrumentista começa a ser bem sucedido em seu ministério. Hoje nós não temos muito ministros de louvor que vivem integralmente. Acho que no Brasil tem alguns, né? Por quê, irmãos? Porque é aqui dentro, né? É aqui dentro. Não tem necessidade de ter um ministério como eles aqui, que era algo físico, né? Eles viviam para cuidar disso. Não era uma coisa entronizada dentro do homem, era algo externo ainda. Era uma coisa que você precisava montar fisicamente para que a presença de Deus se manifestasse. E ali as pessoas viam um mover fora. Hoje nós temos um mover dentro. Quando você vê alguém cheio da alegria, né, se relacionando com o Senhor, você fala, o que essa pessoa tem de diferente? Essa é a pergunta, né? O que essa pessoa tem de diferente? O que ele carrega dentro dele que ele é diferente dos outros? O que essa mulher tem? O que essa criança tem? O que esse jovem tem dentro dele? Ele tem uma arca. Né? Ele é uma arca que carrega a habitação do próprio Deus, né? Então Davi, ele criou essa coisa monstruosa, física, para manifestar uma visão daquilo que acontece dentro de nós como o templo do Senhor. Então, de que os instrumentistas precisam ser separados? De sentimentos mundanos. O músico, quando está tocando para o sistema mundano, tem diversas motivações que o levam a tocar, mas todas elas têm como fonte Satanás. Através do discipulado, ele passará por tratamentos e seus sentimentos para, após esse período, poder começar a assumir o serviço na casa de Deus. Quando eu fui em Goiânia, tinha um rapaz que ele tinha se convertido aqueles dias. Bicho, eu gamei nele. Ele tinha um violão, cara. E ele mandava muito bem no acústico. E era interessante como ele tocava, cantava e dançava com aquele violão. Livre, livre. O cara... Sério, a hora que ele começava a ministrar, a atmosfera mudava naquele lugar, assim. As pessoas se deleitavam. Acho que a Maria não estava dessa vez, não. A Maria estava da segunda vez comigo, né? Você foi uma vez junto comigo, né? Foi na anterior. E aí eu fui conversar com ele depois. Ele falou, irmão, eu sou novo convertido, eu ainda toco na noite. Ele falou assim, você quer ver como é difícil agora eu ir para esses lugares tocar, mas é a minha profissão. Eu conversei com o pastor, ele disse que enquanto eu não tiver como me sustentar, eu continue com os contratos. Aí ele disse assim, mas é interessante como que Deus está agindo, porque agora, irmão, eles estão me chamando para tocar muito em estúdio, e tocar em estúdio é bom que eu não preciso ir lá na boate, né? Né? Top, né? Novinho, cara. É muito lindo aquilo lá. Atitudes mundanas. Geralmente quase todos os músicos têm um sentimento de que a música é algo para si, né? Para o ego. Primeiramente para satisfazer uma vaidade pessoal e segundo para promover sua pessoa. Existe sentimento de autopromoção e um desejo de que tem a sua origem em Lúcifer. Não podemos deixar de tratar com os músicos que têm esse sentimento do coração. O fluir do Espírito Santo pode ser impedido numa congregação por um instrumentista que tenha em si o desejo de aparecer. Em qualquer área. O irmão Marcos Witt, ele escreveu um livro que ele dizia bem assim, o que fazemos com esses músicos? Justamente por músicos e levitas que traziam dentro de si sentimentos do mundo ainda, né? Diz ele que viu uma banda gospel descer no aeroporto, parecia metaleiros, né?
as calças tudo rasgadas, cheio de piercing, e eram crentes. E aí ele falou assim, de onde eles tiraram essa aparência, né? Eles copiaram de quem? Não é verdade? Então eles tinham um protótipo na cabeça deles, né? Para chamar a atenção, eles se vestiam daquele jeito. E cara, o jovem que tem dentro de si a imaturidade, quando via aqueles caras, deliravam. Quem lembra da Oficina G3? Não? Tá só para velho mesmo. Oficina G3. Ah, não. Eles quando tocavam, não existem mais já. Tem alguns músicos por aí que se converteram verdadeiramente. Então essas atitudes contam muito, né? E é fácil você ver quando alguém está ministrando para o Senhor. O Cirilo diz que ele é ministro de um homem só. Tem músico que acha que ministra para a congregação. Nós não ministramos para a congregação, nós ministramos ao Senhor. Ideias musicais mundanas. Vocês lembram do videozinho que eu passei do Ai Se Eu Te Pego Gospel? Foi ridículo, né? Não, a gente sabia se não estava no show do Michel Teló ou no culto, né? Então nós temos que ser libertos dessas ideias musicais mundanas. Porque muitas vezes o Senhor, para te dar uma letra, aquela música mesmo, mais perto de Deus quero estar, quando você vê a música é enigmática, tocante. Mas quando você vê a história e a situação que o irmão estava vivendo quando Deus deu aquela letra, ninguém quer passar por aquilo, né? Quando você vê Davi escrevendo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que você vai ler a circunstância que ele está vivendo no deserto cuidando de ovelhas, você fala, rapaz, que letra linda, né? No campo da emoção ela é linda, mas Davi estava vivendo na pele ameaças de dia e de noite e só o Senhor guardava ele. É hora do lanche, Maria? É? Então vamos parar aqui. Depois nós terminamos.